às 10h30 e vamos de 10h30 às 11h15 por aí, umas 45 minutos. Depois, se houver para perguntas, o professor Rafael Fernandes Valverde começa. Eu vou tentar fazer uma pequena síntese. Cada 5 minutos que ele fala, eu não vou traduzir, é diferente. Eu vou fazer um apanhado. Porque uns estudaram espanhol, outros não estudaram. Então, eu realmente reconheço que fica difícil. E depois, porque, como eu já falei ontem, há uma heterogeneidade, claro, e nós queremos isso de culturas aqui. Então, começando o curso jurídico, outros já têm até doutorado, então, sou professor. Eu também quero agradecer a presença da professora Luciana, que veio aqui, que é o meu convite, que é professora em Direito Ambiental na Universidade Estadual de Campinas, no setor de Limeira, amiga de muitos anos, professor de outras faculdades, é doutora em Direito, e mais uma vez cumprimentando, então, o nosso coordenador do curso jurídico da graduação de Direito, o professor José Renato Martins, que nos honra com a presença, e os outros companheiros e companheiras, meus alunos, os que não são meus alunos, meus amigos, que outros não amigos. Vamos começar. Por favor, Dom Rafael, os que não sabem, volto a falar, que juiz aqui seria, os títulos que não tem, seria ministro do Supremo Tribunal da Espanha. E é também membro do Conselho Judicial da Espanha. E depois a professora Blanca vai fazer o encerramento, faz assim, por favor. Sí. Sí, está bueno. Sí, sí. Buenos días. Y voy a intentar hablar despacio para que puedan entenderlo. En todo caso, el profesor va a actuar como traductor simultáneo intermitente cuando haya cualquier duda. Lo que sí les ruego es que cuando no entiendan algo, levante la mano y el profesor pues aclarará la situación. Pero no guarden el silencio, que el silencio es siempre la ignorancia en muchas ocasiones. Bien, pues el tema que teníamos previsto para este tercer día, que he visto que es un tema que preocupa mucho en esta zona y en general, es el tema del agua. Yo creo que el agua es un problema no resuelto definitivamente. Era un problema que hace unos años parecía que no iba a existir. El agua era algo que fluía libremente y que no requería de la regulación por parte de las normas jurídicas. El agua estaba al margen del derecho, pero las cosas no han sido así. El agua ha necesitado de la intervención del derecho, ha necesitado de la intervención política y en consecuencia pues ha provocado una serie de conflictos. Y yo lo que pretendo es muy rápidamente pues darles a ustedes una pincelada, decimos nosotros, sobre cuál es la normativa que existe en nuestro país, cómo está regulado el sistema del agua, cuál es el sistema organizativo de la distribución de las aguas y luego explicarles algunas de las resoluciones que ante los problemas que ha tenido la clase política, pues los tribunales han tenido que... yo quisiera hablarle, ya hemos hablado del tema de las medidas cautelares y no merece la pena, pero sí. Bem, quero só dizer que ficou bem marcante, e me marcou também, que trabalha com direitos humanos. O professor Rafael disse que ninguém nem pensava que fosse necessário legislar sobre águas. Era uma coisa que tínhamos tanta água e achavam que a questão de águas estivesse fora do mundo jurídico. Entretanto, não foi assim. Então, precisa haver regulamentação, legislação. Há problemas na área de decisões políticas e também os tribunais agora estão sendo mais solicitados a decidir. Los que tienen más años
recordarán que hace unos años, cuando ustedes querían hablar por teléfono, tenían grandes dificultades. No había teléfonos móviles, tenían que ir a un teléfono fijo y al final tardaba muchísimo en ponerlo en comunicación pues, con alguien con el que ustedes querían hablar. Pero no había problemas de agua. Ustedes se podían bañar tranquilamente, podían sacar el agua del río, el agua no estaba contaminada, el agua era pública. Hoy las cosas son completamente distintas. Hoy el problema de las comunicaciones se ha resuelto y sin embargo el problema de las aguas se ha complicado. Y yo lo que quiero es darle cuenta pues, de algunas de las resoluciones que nosotros hemos podido dictar sobre este tema. Mire, en España hay una ley de aguas desde el año 1981. La ley de aguas de España es de 1985. Que luego se ha convertido en un texto refundido, una refundición con otras normas del año 2001. 2001, sí, texto refundido del 2001. Uma nova lei, uma revisão legal. Un texto refundido en la norma en vigor con todas las otras normas complementarias que tenía, se transforma en un texto. Então, havia a lei, e eles têm um sistema que nós não fazemos isso ainda, de consolidação da lei do outro texto. Isso, de 2001, que é bem recente. Por tanto, en el año 2001 teníamos una legislación solo en vigor. ¿Cuál es el instrumento o la norma que incide de una forma fundamental sobre la norma interna española? La que es conocida como la Directiva Marco del Agua. Es una directiva europea que España tiene que transponer y la transposición del derecho europeo al derecho español se hace mediante una modificación de la ley. Por tanto, ese es nuestro texto en vigor en este momento. E esta consolidação veio porque há uma directiva de que ano mesmo? La directiva Marco, que es la directiva, la directiva 2060. La directiva 2060 del Parlamento Europeo y del Consejo. 2000. Então, a diretiva tem o número 2060, do ano 2000, diretiva da União Europeia, que é preciso fazer, aí até parece um termo hídrico, a transposição quer dizer a inserção, inserir o texto europeu no texto de direito nacional. Por tanto, a partir de ese momento, España, los países europeos, ya no son libres en su política de aguas, porque la política de agua, la normativa de agua, es una normativa europea. Esto es, yo creo, lo que venimos pues, explicando desde hace. Eso tiene sus ventajas, porque da una mayor solidez a la norma, pero también tiene sus inconvenientes, porque en realidad lo que ocurre es que España, los países miembros de la Unión Europea, ceden su competencia, su soberanía sobre esa materia que pasa al Parlamento Europeo. Esta es la situación. Ele disse que agora uma parte da soberania espanhola foi cedida, como os outros países também, para se adaptar a uma legislação única, uma legislação assim, guarda-chuva, que a gente diz no Brasil, mais ampla, né? Sobre a questão de águas. Esta es la normativa básica y luego hay una normativa complementaria que no merece la pena o que la iremos citando a raíz de las cosas que voy a explicar. La primera cuestión que le planteo es el problema político del agua en España. El problema político del agua. Fíjense que esta ley que hemos citado antes, la ley del agua, hoy que es texto refundido del año 2001, es una ley que provoca un resquemor importante, provoca una tensión importante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento había muchísimas aguas en España que eran privadas. En mi finca había un pozo y yo, sin ningún tipo de intervención de la administración, sacaba el agua del pozo, regaba mi finca y nadie me controlaba. El agua era mía. Con lo cual, esta ley lo que provoca, dicho en términos políticos, es la nacionalización de los recursos hidráulicos, del agua. Eu sempre fico feliz de ouvir essas coisas. Eu acho que eu trabalho em águas.
a Luciana também trabalhou, não sei se continuou trabalhando. Então, mas vem uma pessoa de fora, o Dom Rafael, e fala concretamente isso, que às vezes a gente não fala no Brasil, o problema político da água. E que o Brasil sofreu a mesma coisa. Só que as coisas no Brasil, às vezes, são meio assim, camufladas, de mansinho, que foi na Constituição de 1988, que o Brasil também se tentou se fez a nacionalização das águas. ¿Y qué aconteceu na Espanha? Sí, evidentemente las repercusiones, las consecuencias políticas fueron importantes. La Constitución estaba desde el año 1978. El Partido Popular, la UCD, en un principio no se atrevieron. Pero cuando el Partido Socialista toma el poder en el año 1992, es una de las leyes más significativas, tanto en materia de agua, como en materia de costas, como en materia urbanística. Ahí donde se pone encima de la mesa cómo de nuestra Constitución puede haber una política conservadora, como es la que hubo en un principio y la que hay ahora, pero también una política intervencionista. Fíjense, les cuento una anécdota que yo recuerdo perfectamente. Fíjense si estaba asumido que la propiedad del agua era algo como la propiedad de la tierra. Cuando el Parlamento de Canarias, como consecuencia de este tema, aprueba la ley de aguas de la propia comunidad autónoma, los propietarios de los pozos y de las galerías rodearon el Parlamento. O sea, había una tensión política. Por eso quiero decir que el tema, y a partir de ahí es cuando empieza una nueva gestión del agua. Y claro, todo esto provoca una serie de conflictos, que es lo que el Tribunal Supremo ha ido resolviendo en los últimos años. Porque cada podia explorar dentro da sua propriedade rural, como finca, o seu poço, sua água subterrânea. Aqui no Brasil é a mesma coisa, e muita gente no Brasil não sabe ainda que precisa de outorga, que precisa de autorização. Agora na seca, eu tenho água, eu vou tirar. Mas o que é interessante, que acabou o Dom Rafael de falar, é que onde ele foi juiz muito tempo, nas Ilhas Canárias, os proprietários rurais protestaram e rodearam o parlamento da cidade, da ilha, contra esta lei. E quais foram as consequências? Es que los propietarios vendían el agua a los ayuntamientos. Yo conozco personas que venían, en concreto, a Estados Unidos, a Denver, porque en Denver hacen unas membranas que mejoran la calidad del agua, pero era, digamos, una compraventa, hasta que ya el agua, con el tiempo, se acaba municipalizando. Y el problema es cómo indemnizamos a los antiguos propietarios, que habían hecho los pozos, que habían hecho las inversiones, que habían comprado la maquinaria, que eran propietarios del agua. ¿Cuál es el sistema transitorio que hacemos? Isso por quê? Os protestaram? Porque os proprietários rurais tinham feito investimentos, comprado máquinas. E mais, eles vendiam as águas para outros. Então as pessoas ficaram de repente sem essa água, sem poder fluir esses lucros. Então a grande questão que ele vai nos falar é como se houve indenizações, se não houve, que é um problema também pendente no Brasil. El sistema que se establece, el sistema transitorio, es el siguiente. La ley entra en vigor en 1985 y se establece un plazo de 3 años y el Estado dice a todo aquel que tenga un pozo suyo y lo declare y lo inscriba en un registro público, yo, Estado, le garantizo los beneficios de ese pozo durante 50 años. Claro, ¿qué ocurrió? Perdón, sí. Então, ele disse que a lei, depois da revuelta... En las disposiciones transitorias de la ley se estableció una compensación. Es muy parecido, profesor, el sistema es exactamente igual en las costas. Quien tenía una construcción en la playa, en la zona de dominio público, con la nueva ley de costas, aquello deja de ser de su propiedad, a pesar de que estuviera escrito en el registro de la propiedad. Y el problema que se plantea es cómo compensamos esa propiedad.
Y el sistema en la ley de costas es transformar la propiedad en una concesión administrativa por un periodo de 60 anos. Então, é uma questão que, para os que já estão mais avançados em direito, é mais fácil, para os outros não é muito fácil. Por quê? Mas eu não vou entrar logo na concessão do direito administrativo. Uso. Mas, o importante da lei espanhola, para nós que estamos aqui, que não houve isso no Brasil, é que se disse o seguinte: aqueles que declararam o seu uso da água subterrânea, o poço, estes terão uma indenização. E essa indenização será paga por 50 anos? Sim. 50 anos. E está sendo efetivamente paga? Sí, el problema, como decimos en España, la trampa. Sí. Yo se lo voy a explicar, vamos a ver. Yo tenía un pozo particular, por ejemplo, y yo tengo que inscribirlo en el registro. Y para inscribirlo no basta con que diga tengo un pozo, no. Tengo que decir cuánta agua produce y segundo, cuánto riego. Claro, la gente del campo, que es muy lista, si mi pozo daba 1 hectómetro, yo declaraba 10 hectómetros. Y si yo regaba 100 metros cuadrados, declaraba que regaba 500.000 metros cuadrados. Ese fue el problema. Y entonces, cuando se inscribió en el registro y se vio lo que había, pues entonces dijimos, oye, que resulta que España es 3 veces más grande. Y este es el conflicto. Esto tiene que resolverlo las confederaciones hidrográficas. Inventaron una historia. Sí. Todo lugar tem as suas, infelizmente, as suas infidelidades ou as suas desonestidades, vamos dizer assim. Então, sobre o registro. Mas as pessoas tinham que registrar o quanto de água produzia o poço. Mas eles disseram, vamos supor que o poço produzisse diariamente 10 litros. Eles só colocavam que o poço produzia 100 litros. Quanto que regava? É muito importante isso. Aqui também é o que nós chamamos a irrigação. Irrigação é o regadio em espanhol. Então, isso é tradicional na Espanha. Então, irrigava quanto? Um alqueire, eles punham que irrigava 50, 100. E aí, depois foi a piada que ele contou, depois foram ver que, contando tudo que tinham registrado, eles tinham triplicado o território da Espanha. Não cabia dentro da Espanha aquilo que eles tinham declarado. Bueno, pues este ha sido el origen de muchísimos conflictos judiciales. Isso, origem de muitos processos judiciais. La administración, las confederaciones hidrográficas, alugaron, si ustedes alquilaron un satélite y con un sistema de fotografías, con un sistema especial, se determinaba o podía determinarse si había riego durante determinados años. Pero claro, es una prueba técnica de difícil valoración. Pero frente a ello aparecía, como decimos en España, el viejo, no lo digo el viejo del lugar, que decía, uy, seguro que se regaba mucho. Y ese es el pleito. Ese es uno de los grandes pleitos que ha habido en España. Esto es cómo se cuantifica la declaración efectuada a partir de la entrada en vigor de la ley. Como nós estamos estudando aqui um curso de Direito, então, aqui a questão foi essa. Como decidir isso? Então, alugaram um satélite para fazer um levantamento disso. Mas aí ficou a prova pericial e contra a prova testemunhal. Porque arrumavam pessoas, por exemplo, os anciãos, as pessoas bem idosas do lugar, dizem, não, já estou aqui há muitos anos e tal, sempre se regou e todo mundo precisava dessa água e tal. Por eso, profesor, el problema de los jueces es, ¿aquí creemos al satélite o al testigo del lugar? Esse é o problema. Esse é o problema dele, como juiz é isso. Eu quem acreditar, na perícia ou nos testemunhos? Bueno, este ha sido uno de los problemas, digamos, que el Tribunal Supremo ha resuelto
le ha dado la sentencia o la doctrina que se ha dictado al final, es que el informe del satélite es un principio de prueba, pero que solo el informe del satélite no era suficiente para destruir una prueba documental, una prueba, en fin, testifical, sólida, presentada por los propietarios. Esta es el síntesis. O Supremo Tribunal decidiu o seguinte, que só a prova do satélite não era suficiente. Era preciso casar as duas provas, a prova pericial e a prova testificada, desde que esse testemunho fosse bem documentado. Isso foi a decisão. E houve muitas, mais ou menos, é difícil para o senhor quantificar, pero quantos tiveram ganho, perderam, más o menos, mucha gente, ¿no? Sí, en total yo creo que el Supremo ha podido dictar unas 3.000 sentencias sobre este tema en total. Ya el tema acabó, porque son unos problemas que surgen, son 3 años después del 85 y luego 3 años después de la ley del 2001. Y bueno, en segunda instancia y tal, el tema ya hoy, ese tema está resuelto, ya el tema, el registro está inscrito y todos los que están inscritos pues tienen unos derechos de explotación para una determinada superficie y con un determinado volumen de agua. Luego ya el tema técnicamente se ha perfeccionado porque, por ejemplo, la administración obligó a colocar le llaman un contador volumétrico, eso, que determina exactamente recitado, que determina exactamente los metros cúbicos de agua que salen. Por eso ese es el origen de todo este consumo. Bien. Então, para resumir, que 3.000 processos mais ou menos foram julgados, depois da primeira lei, depois dessa de 2000 com a diretiva europeia. Agora não tem mais problema, porque as coisas estão já sentadas, e agora é obrigatório o uso que nós chamamos de hidrômetro. Quer dizer, marca um registro que marca o que sai, e aí eu não vou também pedir, porque senão fica muito longo, mas se vocês se interessarem, perguntem, aí fica a autorização do proprietário do poço para fazer um determinado uso da água, para vender também ou não? Sí, puede vender a fincas cercanas. Se puede utilizar para riego, si estaba inscrita esa posibilidad. Mas, juridicamente, esta água se quedó de propiedad nacional o de propiedad del propietario del subsuelo? Ya la propiedad es del Estado, es pública, lo que pasa es que tiene un derecho de uso reconocido durante un tiempo. La pregunta, profesor, es la siguiente. ¿Qué ocurrirá cuando vayan a cumplirse los 50 años? Pues yo le digo lo que ha pasado en una ley que es la ley hermana, que es la ley de costas. En la ley de costas se estableció un sistema, sí, la lei de domínio público de la costa. Pergunta que eu disse isso. Ele ficou com a propriedade? Não, não ficou. A água, como é no Brasil também. Então, a água, na propriedade de cada um, não é água privada. A água passou a ser água pública. Mas, o que não está consertado no Brasil, é que tem uma concessão de 50 anos. Mas, agora eu pergunto, e daqui? E quando chegar, depois dos 50 anos, o que vai acontecer? Un problema paralelo, como les decía, es lo que ocurría en otra zona de dominio público, que eran las costas. Había muchas construcciones en donde el mar entraba en la casa. La construcción estaba en la misma playa. La ley hace un proceso, la ley de costas del año 88, de la misma época, del mismo gobierno socialista, toma la misma decisión. No puede haber propiedad privada en el dominio público. Ahora bien, ¿qué hacemos con quienes están físicamente allí? Então, houve também, na questão do domínio marítimo, das praias, a mesma coisa. Houve em 1988, e uma lei de litoral. Lei do litoral. Que eles traduzem com costas, nós também podemos fazer, mas não é em português que se fala aqui no Brasil. Né? Então, as pessoas tinham casa até onde o mar entrava, até na casa.
Então, hoje, e lá na Espanha, isso aí não pode continuar. É verdade, eu quero perguntar, o governo socialista ha hecho esto, pero el gobierno del Partido Popular, ¿es lo mismo? Es lo que iba a explicarle, profesor. Yo le he preguntado qué pasará, porque son 50 años. Empezamos en el año 85, luego todavía llevamos 30 años, faltan 20. Pero en el litoral fueron 30 años. Con lo cual, las concesiones, los usos del año 88 vencerían dentro de 2 años, en el año 18. ¿Qué ha ocurrido? Y el promotor ha sido el Partido Popular, que usted pregunta. Pues ha dicho, donde di 30, añado 75. En consecuencia, seguirá de hecho habiendo propiedad privada en España, en las costas, durante 75 años. Te pongo un ejemplo económico. Tenía un amigo que tiene hoteles en Fuerteventura y le vendían unos hoteles que estaban en la misma playa. Se llama el Hotel Tres Islas. Se lo vendían por 9 millones de euros. Baratísimo. Baratísimo, por lo que son la situación de los hoteles. ¿Por qué? Porque estaba vendiendo algo que solo servía durante 2 años. Se aprueba la ley y aquello pasa a durar 75 años. Hoy vale 90 millones de euros por la sola aprobación de la lei. Vocês notam, e depois algum pessoa aqui poderá, que trabalha em legislação florestal, vai lembrar que mais ou menos acontece um outro domínio aqui do Brasil, essa história. Então, veja, lá o domínio da água vai ser 50 anos, na zona litoral deram prazo o Partido Socialista, que estava no governo, mas não está mais, hoje é o Partido Popular. Quantos anos deu o Partido Popular? Queda hasta 2 meses, pelo menos. Sí, pero ele é arribado quando... Lleva 10 anos agora. Então, 8 anos. O Partido Popular, entrou que é da direita, faz 8 anos. Então, nas costas que ele fez, ia acabar agora, eles tinham que entregar essas casas, mas ele passou para 75 anos essa autorização para a pessoa continuar na casa no litoral. Então, essas questões acontecem, quer dizer, o que nós chamamos de jeitinho brasileiro não é só jeitinho brasileiro, também é jeitinho espanhol, não é? Porque eles fizeram isso lá. E nós estamos fazendo aqui, é uma coisa, para alguém lembrar, na reserva legal florestal, que você, no talho, né, como você também tem eixo de volta, nós somos não, é São José dos Pardos, né? Mas quando fazemos as escrituras que serão levadas, tem que ser mencionada a reserva e atualmente o cadastro ambiental. Falando todos os abusos, que é serventuário de justiça. Então, esse é um problema. Por exemplo, a reserva legal, que todos os governos, aí no caso, no Brasil, um pouco diferente da Espanha, que tanto da esquerda, da direita, centro-direita, tanto do governo do Fernando Henrique Cardoso, como do Lula Inácio Lula da Silva e da senhora Dilma Rousseff, todos têm o quê? Ampliado o prazo para fazer a reserva legal florestal. Então, esse é um dado que vejo, quer dizer, é essa pressão dos proprietários, do uso, e aí, agora, mas nota o seguinte, quer dizer, houve uma reação maior, só quero fazer uma comparação aqui. O que não se fez em matéria de águas no Brasil, que agora está faltando, se fez na legislação florestal brasileira, que vocês viram que os proprietários rurais aí se organizaram e disseram não aceitamos do jeito que está e mudaram a legislação florestal, aí de uma maneira até excessiva, eu não vou tratar aqui do problema das autorizações. Bueno, un segundo problema, una segunda visión que quería darle es el tema de cómo organizamos territorialmente el sistema del agua. Está mudando já outra parte das aulas, que mas como organizar? ¿Cómo organizar territorialmente? No territorio. Exacto. ¿Por qué? Pues el problema es el siguiente. España se organiza en estados, en comunidades autónomas,
Pero claro, ocurre que las comunidades autónomas no coinciden con los ríos. Los grandes ríos, hay una vieja poesía que creo que era de Manrique, ¿no? Era: nuestra vida son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, dispuestos a se acabar y consumir. O sea, que tiene su poesía con el tema del agua incluso. Entonces, ha ocurrido lo siguiente: un río, por ejemplo el río Duero, pues pasa por distintas comunidades autónomas, y pasa por Portugal, pasa por otro país. Y el río Guadalquivir pasa por Andalucía, pero también por Extremadura y también por Castilla. El Ebro pues empieza en Cantabria, pasa por La Rioja, pasa por Aragón, termina en Valencia. Pues cómo organizar el sistema de la distribución política, porque claro, los estados, Andalucía dice: el Guadalquivir es mío, y si es mío tengo competencias exclusivas, y el Estado não tiene nada que decir. O tema é importante. Então, já começam as diferenças de legislação. Nessa divisão das águas, eu não vou traduzir tudo isso, porque não tornar muito longe. Você deve ter falou de alguns rios, Ebro, Guadalquivir, tem outros. Bom, mas quem passa de uma comunidade autônoma para outra comunidade? E agora ele levanta e diz: as comunidades dizem que têm competências exclusivas. Então, só para fazer uma diferenciação, no Brasil não é possível fazer isso. Por quê? Porque a competência pela Constituição, artigo 22 da Constituição, a competência para legislar sobre águas é, aqui nessa nova Constituição de 88, se chama privativa. E antes o termo era diferente, era exclusiva. Então, legislar sobre águas é uma coisa. Só que, no Brasil, aí vamos falar como é que é a Espanha, o domínio, vamos dizer assim, entre aspas, porque eu não gosto dessa palavra e eu acho que não existe esse direito. A propriedade, mas não é propriedade só, o domínio, que na cabeça os que já estão acostumados com a palavra domínio, ou é domínio federal ou é domínio estadual. Não há domínio municipal no Brasil. Não há águas municipais. Ou as águas são da Federação, da União, ou as águas são dos estados. Sí, en consecuencia, esto es lo que al final ha ocurrido en España. Ha tenido que intervenir el Tribunal Constitucional y el pleito es sencillo. Se modifica Andalucía, el Parlamento andaluz modifica su estatuto y dice tener competencias exclusivas sobre su río, que es el Guadalquivir. Y hay otro estado, que en este caso es Extremadura, en donde el Guadalquivir llega también. Dice: no, yo también tengo competencias sobre ese río. En consecuencia, lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional es que debe haber una organización administrativa parecida a la que tienen ustedes, que allí se llaman confederaciones hidrográficas. Y en esa confederación está representado mayoritariamente el Estado, pero también intervienen las comunidades autónomas por donde pasa ese río. Aí surge já novo nome que não temos no Brasil: confederações hidrográficas. Confederações hidrográficas. Teríamos uma chamada região hidrográfica, mas a região hidrográfica não consta na Lei 9.433. A lei que rege aqui é 9.433 de 1997. Então vejam que agora eles vão... Mas notem uma diferença, que o Dom Rafael é juiz do Tribunal Supremo, mas ele acabou de citar um outro tribunal que não existe no Brasil, que é o Tribunal Constitucional. Então, o Tribunal Constitucional na Europa, todos têm esse, Portugal, França também tem. Todos siguen el sistema austriaco que crea el gran jurista Kelsen, y lógicamente luego hay dos modelos, que es el italiano o el alemán, pero prácticamente todos los países tienen un tribunal constitucional distinto del Tribunal Supremo. Aqui se falou no Brasil, etc., mas lembra que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro
Ele tem as duas competências. Ele é tribunal constitucional, ele julga todos os casos sobre a Constituição, e ao mesmo tempo é um tribunal de cassação, é um tribunal supremo, como ele trabalha o Dom Rafael, porque ele julga na parte civil, ele julga na parte criminal, na parte tributária. Então é diferente aí. E o Tribunal Constitucional, por favor, ele que instituiu a Confederação ou el Tribunal Constitucional tiene dos misiones básicas. Una es enjuiciar las leyes, tanto las del Estado como la de la Confederación, como la de los Estados, como en segundo lugar, que también es muy importante, es deslindar los conflictos de competencias exclusivas, decía usted, entre el Estado y las comunidades autónomas. Esa es la misión del Constitucional. Si la norma es una norma reglamentaria o es un conflicto entre particulares, ya la competencia es del Tribunal Supremo. Bien. Entonces, en esa situación, los problemas que se plantean por la gran decisión todavía no resuelta, porque cada uno de los dos partidos mayoritarios ha optado por una política completamente distinta. Son dos políticas contradictorias. A diferença lá, não foi isso, os dois partidos, porque eu acho que tem dois partidos fortes. O Partido Popular e o Partido Popular e o Partido Socialista. Foram políticas diferentes e até, que ele disse, contraditórias. Estas dos políticas son las siguientes. La del Partido Popular se basa en, la palabra técnica no sé cómo se dice ahí, trasvase, en la comunicación artificial entre los ríos. Trasvase de agua de un río a otro. Transposición. 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 Sí, trasvase, llevar el agua de un río a otro. Trasladar el agua. Então a política do Partido Popular que está no governo é de levar de um lugar para outro. Artificialmente. Exacto. Mediante o que fizeram aqui no sistema Cantareira. Mediante unas canalizaciones artificiales. O que aqui nós estamos vendo. Aqui da nossa bacia, aqui do Piracicaba, em que a água é levada para São Paulo através de canais e de represas. Sí, y la gran obra pública pendiente en España, que yo creo que sería una obra que, con independencia de los planteamientos políticos, serviría para estructurar, incluso políticamente, el país y cohesionar y hacer más solidario al país, es un trasvase desde el río Ebro, que está en el norte, debajo de Cataluña, hasta el río Segura, que es prácticamente en Andalucía. Es un trasvase de unos 700 kilómetros. Tenga en cuenta una cosa. ¿Ya comenzaron? No, nunca ha comenzado. Se ha previsto, hubo una ley de trasvase, una ley del Plan Hidrológico Nacional, en donde estaba contemplado. El agua del río Ebro se pierde. Como decía el poeta, va a parar a la mar, que es el morir. Se pierde. Y lo que se pretende es, ese agua, la zona por donde pasa el río Ebro, es una zona fría, que no permite mucho cultivo. Pero ese agua, aprovechada 600 kilómetros más abajo, con un clima cálido y magnífico para la producción agrícola, convertiria el sur de España en el California de los años 70. Depois eu vou fazer uma questão sobre ele, o que ele falou, mas vou traduzir. Então, ele disse que, do ponto de vista dele, para se chegar a uma situação de solidariedade hídrica na Espanha, o rio Ebro deveria fazer a transposição para descer, está no norte, descer para o sul até um rio chamado Rio Segura. E que, nós aprendemos, eu já vi um pouquinho na Espanha, não sabia bem que isso. No norte, onde está o rio Ebro, é uma região fria, que não é uma região propensa à agricultura. E que o sul é uma região de produção agrícola. Então, serve de água para o sul. Mas não está previsto, mas não começou. Agora, eu lembro, e vou fazer a pergunta que eu já faço para ir avançando, é o seguinte, 5 para as 10, é o seguinte. Essa questão da solidariedade hídrica, que eu trabalho também essa questão, aqui no Brasil, nós tivemos o problema da transposição do Rio São Francisco, que envolveu, sim, uma parte do Brasil. Envolveu, não podemos dizer que não envolveu. Eu fui convidado para falar na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco. E se gastou muito, mas foi uma obra que está sendo concluída. Em Caporongó, parece que é esse o nome, nas semanas passadas, a senhora presidenta da República foi lá inaugurar um sistema de obras. Mas o que se diz também é que se inauguraram as obras, mas não tinha água lá ainda. Por quê? Porque o grande problema é saber se o Rio São Francisco poderia ou não ter água para todos. É isso que eu vou perguntar ao professor Rafael. Es que verdaderamente el Ebro tiene suficiente agua, ya se hicieron estudios de impacto. Sí, los estudios están hechos, el proyecto está terminado y era un sistema de compensaciones económicas, o sea, no sería una donación gratuita, sino un sistema de compensación. El problema es un problema estrictamente político. La gente de Aragón, el pueblo de Aragón, dice el Ebro es mío y prefiero que el agua se pierda a que la aproveche otra región hermana. Ese es un problema representamos, en las otras regiones, representan a los de Aragón como un grifo, pero un grifo con un nudo. No hay agua, lo representan igual. El grifo con un nudo, esa es la representación. Então, eu vejo, por exemplo, a comunidade autônoma de Aragão diz: nós temos água, mas não queremos dar. Então, vejo que é um problema político terrível, que um dia eles vão ter que solucionar, porque é o quê? Aí já é o egoísmo hídrico. Eu tenho me batido muito nisso, o seguinte: nós de Piracicaba não somos pessoas, e a região PCJ, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, não somos pessoas egoístas. Mas nós temos o direito natural. A água passa na nossa porta, a água que passa na nossa porta, nós temos primeiro que nos socorrer. É aquela máxima evangélica. Ama o próximo, ame o próximo, mas ame a você mesmo também. Você tem direito de se amar você. Os de Aragão não são obrigados a morrer de sede, não? O Aragão vai morrer de sede. Bueno, entonces, profesor, la pregunta es la siguiente. Si no hay ese agua, ¿qué otro agua hay? Y viene la segunda política. La política... Si no hay agua, ¿qué va a hacer? Pues entonces el sistema es un sistema que es el que se ha puesto en marcha, que es el sistema de las desaladoras. Que es el agua del mar, desalarla, es un proceso técnico complicado y difícil, y el agua, evidentemente, no es de la misma calidad. Esta es la otra, esas son las dos opciones políticas. O hacemos un sistema de trasvases, o hacemos un sistema de desaladoras, o dejamos que el campo se pierda. Ele disse o seguinte: ou se passa com água, ou põe as desalinizadoras. Desalinizadoras. Se puede decir desalinizadoras y desaladoras, las dos formas. E tem usted más o menos en información cuánto cuesta? No, yo no tengo la información económica, no lo sé. Sé que en Canarias, que conozco bien, en Canarias no hay agua. ¿No hay? Y en Canarias el sistema es un sistema de desaladoras. Claro, es un agua que no se bebe. El agua del grifo en Canarias no se bebe, o sea, es imposible beberla porque es agua que sabe a sal, que parece que este es el gran problema que hay. Bueno, pues, ante la imposibilidad de resolver a nivel global estos problemas, sí ha habido un pequeño trasvase. Sí, que es el trasvase Tajo-Segura. Tajo, que los portugueses dicen entero. Hay que reconocer que el pueblo portugués jamás se ha opuesto al problema de los trasvases internos. Que podían decir, oiga, que el agua también es mía, porque desemboca el Licoa, desemboca el Tajo, el Tejo, que dicen ellos. Pues, pero evidentemente, ahora, ellos sí han creado un conflicto permanente entre el destinatario del agua, que es el río Segura, que es la zona de Murcia y Almería, y donde sale el agua, que es en el río Tajo, que es en la zona de Castilla-La Mancha. Entonces, el Tribunal Supremo ha resuelto 40.000 pleitos entre el Estado de Castilla-La Mancha y el Estado de Murcia y el Estado de Andalucía. Porque unos quieren más agua y otros no quieren darle el agua.
La solución, antes que termine, profesor, es que el gobierno, mediante ley, después de unos análisis muy detallados en 2 reservatorios, se llaman, en 2 pantanos, que son el pantano de Alarcón y el pantano de Buendía, reservorios. Se determina si hay o no hay agua suficiente. Cuando el nivel del reservorio es muy alto, pues se permiten, exactamente son 600 hectómetros cúbicos que pasan a regadío. Pero siempre existe, digamos, el conflicto. Yo le leo el criterio que ha adoptado el Tribunal. Sí, perdón. Só uma tradução, professor, disse 40.000 processos. Eso sí, bueno, no es exagerado, es menos, pero en fin, cada vez que hay, este verano el gobierno ha decidido pasar 15.000 hectómetros cúbicos, 15.000 hectómetros cúbicos, y enseguida recurso ante la decisión del gobierno por parte de Castilla-La Mancha. ¿Cuántos años ha demorado, por ejemplo, era la parte de personas físicas que iban delante de la justicia o no? Para reclamar esta distribución. No, lo piden las propias, algunas asociaciones de defensa del agua y las propias confederaciones hidrográficas. Hay oposición de ellos. Sí. Então, essas questões que ele disse que chegaram ao tribunal foram também principalmente de associações e confederações hidrológicas. Dom Rafael, por favor, ¿cuánto tiempo ha demorado, tardado esas acciones judiciales? Pues aprovecho porque en este tema es un tema en el que el Tribunal Supremo ya tiene criterio establecido y el tema muy profundamente estudiado, y las decisiones del gobierno están siendo de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Con lo cual, con las noticias que tengo a través de la Secretaría, ya ha entrado directamente un recurso formulado por, como quieren que se resuelva de forma inmediata, el resultado final del litigio no importa. Lo que están pidiéndole ya, para la semana que viene, al Tribunal Supremo es que suspenda la medida cautelar, que suspenda la decisión del gobierno. ¿Cuál es la decisión del gobierno? La decisión del gobierno es conceder un trasvase de 15 hectómetros en este momento. La semana pasada, en el Consejo de Ministros del Guiardia, autorizan 15 hectómetros para que se empiecen 15.000 hectómetros, una cantidad importante de regadío para la campaña actual. Y la solicitud ante el Tribunal Supremo, como es un real decreto del gobierno, es Tribunal Supremo, suspenda la decisión del gobierno. Yo me imagino que la decisión del gobierno, del Tribunal Supremo, en este caso, como ya tiene criterios establecidos, será, supongo yo, que lo digo a título particular, no suspender esa decisión. A questão do sisótopo está complexa e de alto interesse. Por quê? Vejam, meu modesto livro aqui de Direito dos Cursos de Água Internacionais, eu cito duas decisões, decisão do Supremo Tribunal da Argentina, um caso que envolveu a província de Mendoza, e um caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, envolvendo 2 estados americanos. Mas no Brasil, nós não temos ainda uma jurisprudência firmada pelo Supremo. O que aconteceu alguns dias atrás? Houve uma ação, cai o relator, se não me engano, sorteado, o ministro Luiz Fux, que eu tenho um respeito a todos os outros ministros. Agora, o que ele fez? Ele chamou os governadores dos estados para uma reunião no seu gabinete no Supremo. Ninguém soube de como as coisas se passaram. Essa reunião foi uma reunião, não vou dizer que é secreta, mas confidencial. Agora, eu tenho me batido muito, e eu vou perguntar isso, e aqui, por exemplo, está a Alexandra Fascioli Martins, que é promotor, que está trabalhando em águas, e que nos acompanhou, que é da comissão organizadora, e nos acompanhou. Mas como se chama de lío, é um grande problema, porque é preciso acentuar, o governador não é dono das águas.
Ele é um gerente das águas, gestor, bem de uso comum do povo. A doutrina administrativa de res communis, omnium res communis, é que o Estado é o gestor, não é dono. Tanto que a nossa lei diz, as águas são inapropriadas. As águas não podem ser apropriadas. Então, é isso que eu queria, se puder fazer a gentileza de dizer, professor, de decidir como você passa essas negociações do Supremo com o governo, com as confederações, No, el Supremo no negocia con el gobierno. No, esto es el Tribunal Supremo. Vamos decir, No. Lo que pasa es que el gobierno actúa con arreglo a sus criterios, y yo creo que en este caso este es un tema técnico. O sea, el gobierno puede hacer ese trasvase porque los técnicos, el director general de agua, han certificado que el reservorio tiene una altura de agua suficiente para hacerlo. Lo que la ley dijo es que cuando haya un excedente de agua, se puede llevar a cabo ese trasvase. Si no, el pantano no sube, si no hay agua, no hay trasvase. Entonces, lo que sí... A Espanha tem uma regra clara, não é discricionária, é clara, vinculada. Tem água, tanto de água pode fazer, não tem, não pode fazer. Mas aqui no Brasil não, temos essa norma que diz explícito, pelo menos tem, não sei, tudo tem, não é, Alexandre? Então, dizer, um tanto pode tirar água, não tanto. Então, como iria ser decidido sem normas? Entonces, ¿qué criterio utilizó el Tribunal Supremo la primera vez que se le plantea este problema? Oigan, hay agua, pero no es suficiente, no quiero, hay que guardar. El Tribunal Supremo utilizó un criterio que a mí me parece, lógicamente, muy razonable, que es el criterio de la proporcionalidad. Y le leo una frase de lo que dijimos que es muy corta. Pues bien, la sentencia a distancia, que era la que se juzgaba, acierta al mantener la prioridad del mencionado principio del trasvase, que viene a actuar como un límite en el ámbito de la actuación discrecional con el que cuenta la administración competente para determinar el destino del agua, respetando los parámetros objetivos que ya conocimos. El criterio de la proporcionalidad